Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando vocês para deixar o like, que é importante pra caramba pro nosso trabalho, e também de se inscrever no canal. Você tá passando aqui pelo canal pela primeira vez, seja bem-vindo, cara. Perca aí 2 segundinhos, aperta o botão vermelho de inscrever-se, fica aí por dentro junto com a gente de informações, notícias, opinião e análise tática sobre o nosso Flamengo. Inclusive, vou deixar também um convite para vocês, hoje 7 horas, né, 1 hora antes da bola rolar, para Esporte e Flamengo, tem o nosso pré-jogo, tem a nossa resenha, a nossa live, então a gente usa aí um bate-papo, mais do que até do que, vamos ser sinceros aqui, mais do que falar sobre o jogo, né? Vamos usar isso como um pretexto pra gente se reunir e falar sobre futebol e falar sobre o Flamengo, né? Então você tá convidado. Fechado? 7 horas da noite, entra aqui no canal pra gente fazer essa resenha e, enfim, a gente vai falar sobre o Flamengo. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre o Jorge Jesus, que assim, bem claro, bem, sabe, sem hipocrisia, sem nada, esquece ou espera. Como vocês sabem, inclusive o cara vai olhar assim o vídeo e vai falar assim, putz, cara, que assunto desgastado. Falar sobre o Jorge Jesus no Flamengo, eu concordo com você, o assunto ele é desgastado pela irresponsabilidade daqueles, né, que ficam fomentando mentiras, que ficam fomentando sensacionalismo, que ficam inventando há quanto tempo ficam falando de Jorge Jesus voltando. E aí quando agora há uma possibilidade real, né, ou mais viável, o cara já fala assim, putz, lá vem aquela historinha de novo. Então aqueles caras fanfarrões, eles mesmos descredibilizam quando é uma notícia, quando é uma informação, quando tem de fato uma possibilidade de um retorno. Era dezembro de 2020 e falava de volta do Jorge Jesus. Todo mundo sabia que não havia menor possibilidade. O Jorge Jesus ele nunca quebrou um contrato, exceto uma vez. Vocês sabem aonde. Então não ia quebrar, então aquilo que a gente já falou. Inclusive passa agora por esse vídeo. Vamos lá. Como é que é a questão? Espera Jorge Jesus ou esquece Jorge Jesus? O Jorge Jesus tem um contrato com o Benfica até final de julho. Está estando assim disponível a partir de agosto. Ah, William, se ele cair na Champions League, ele vai ser mandado embora? Ele vai pedir demissão? Não, por quê? Se o Jorge Jesus sair, uma rescisão contratual do Jorge Jesus lá no Benfica é de 10 milhões de euros. Não é igual aqui que fez no Flamengo, né? Porque já provocava, já imaginava uma saída, que a multa é baixinha. Não, lá é de 10 milhões de euros. O Jorge Jesus não vai pagar essa multa para ele. Não, peraí que agora eu vou para outro clube, toma aqui 10 milhões. Não vai fazer isso, né? Então, a gente imagina que seja, né? Saiu, acabou o contrato, aí sim ele está livre. Vamos lá. O que o Flamengo tem que fazer? Se programar, se planejar para ter o Jorge Jesus só no final do ano, enquanto isso vai arrastando com o Mauricinho, ou ele já se planeja agora? Minha opinião, pessoal, o Jorge Jesus fez um trabalho absolutamente incrível, ele está entre os maiores treinadores da história do Flamengo, se não for o maior, mas aí a gente tem que ter respeito a também quem construiu uma história, Soliste numa outra época, num outro contexto, o Coutinho numa outra época, num outro contexto, e agora o Jorge Jesus. Pessoal, obviamente da minha geração, nunca viu nada tão espetacular quanto a gente viu com o Jorge Jesus. Se vai se repetir isso ou não no futuro, a gente só vai ter a certeza quando ele retornar, se um dia ele retornar. Para nós mesmos comprovarmos que nem ele consegue ou comprovarmos que só ele consegue, tá? Agora, infelizmente, o calendário europeu, o calendário do Jorge Jesus, ele não coincide com o calendário do Flamengo. Na minha opinião, é uma enorme irresponsabilidade o Flamengo não contratar nenhum treinador, o Flamengo esperar Jorge Jesus no meio do ano. E eu boto esse esperar em aspas, porque é um esperar que pode ser que o Jorge Jesus fale assim, não, me espera que eu acabando aqui o contrato, eu assumo, eu volto para vocês, eu volto para o Flamengo, pode me esperar. Eu me perdoe, eu tenho que separar o excelente profissional, o excelente técnico do que foi algumas escolhas pessoais dele. Se ele falar para mim para esperar, eu não confio. Eu não confio nem se ele assinar. Se ele assina um papel como ele assinou, renovando, não me dá certeza, ele não me dá credibilidade que ele vai cumprir isso. Sim, me perdoa, eu tenho argumentos para isso. A gente viu o capítulo. Então, mesmo se ele falar que vai, não é nenhuma certeza, é um tiro no escuro. E é um tiro no escuro hoje, principalmente para um clube que precisa se planejar. Para um time que precisa hoje não apenas copiar o que o Jorge Jesus fez, buscar um novo Jorge Jesus 2.0. Não, você pode mudar um novo estilo, você pode ter um novo método, mas você precisa ter profissionalização. O investimento que o Flamengo faz anual, ele é muito caro para ficar, em aspas, interpretem bem, refém de um treinador. O Flamengo precisa criar um norte. E esse ano de 2022 é uma oportunidade para essa diretoria que, por suas incompetências, ela nunca teve essa oportunidade de realmente, né, criar um planejamento. Vou contratar um técnico no início, vou dar uma pré-temporada para ele. Não criou porque ela vai no... Opa,
oitavas de final, novo técnico, encaixa que você, vai, motiva, vambora. Então, assim, eu acho que seria um desperdício de uma oportunidade. Se o Jorge Jesus estivesse agora rescindindo com o Benfica em janeiro, ótimo, beleza, vai lá, vamos prosseguir, vamos ver no que vai dar, beleza. Agora não é o caso, é só mais à frente, e assim mesmo ele diz que, me desculpa, Jorge Jesus, nem se você assinar, dá pra comprovar alguma coisa, acaba corroborando com o que aconteceu no final, ali no final da sua passagem do Flamengo em 2020. Então não dá pra ter nenhuma certeza. Há a possibilidade, agora no finalzinho desse contrato dele, ele realmente retornar ao Flamengo? Só que é apenas uma possibilidade e isso vai implicar diretamente no planejamento do Flamengo. Como é o planejamento para esse ano? A gente tem que lembrar que tem Copa do Mundo. Então o mês de dezembro ele não vai existir pro nosso calendário. As oitavas de final da Libertadores, elas serão no dia 29 de junho e o jogo da volta, se eu não me engano, é no dia 7 de julho. Então o Jorge Jesus retornaria depois até de umas oitavas de final. Então pensem comigo, um treinador na pré-temporada teria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Se o Jorge Jesus retornar, seria agosto, setembro, outubro, novembro. Acabou. São apenas 4 meses. Então para esse ano de 2022 ficaria enxuto. E tem um outro ponto que o cara pode lembrar assim, pô, William, então vai ser tipo aquele ano, né, 2019. Jorge Jesus pega o Flamengo com um barco andando já, prepara o Flamengo para Libertadores, para as oitavas de final, só que ele não vai ter nem aqueles 30 dias de Copa América. Ele, de fato, iria assumir o Flamengo e já iria, né, com o carro andando, ter que trocar roda, fazer o reajuste, porque iria assumir um Flamengo de Mauricinho. Não é um Flamengo... Então, assim, gente, eu acho que é a hora de realmente você se programar, você contrata um técnico, você lamenta e, assim, assume que o fato que não coincide o calendário europeu, o calendário de contrato do Flamengo, para aquilo que o Flamengo necessita, que é uma pré-temporada, que é a afirmação das suas ideias, que é a assimilação desses jogadores e, obviamente, colocar em prática na temporada. O Flamengo precisa ser um pouco que, em aspas, não tentar tão se associar assim, ser mais como um Bayern da vida, né? Que passa o Hans Flick, faz história, depois vai o Pep Guardiola, e eles vão botando barco. Eles vão contratando pelas suas convicções, pelas suas ideias e vai. Seria legal, interessante se coincidisse, mas repito, o calendário do Jorge Jesus e o calendário hoje do Flamengo, eles nem um pouco eles acabam se coincidindo. Então, mais uma vez, só reforçar o convite. Hoje, 7 horas da noite, a nossa live pré-jogo antes da bola rolar para Esporte Flamengo. Chega junto aqui no canal que a gente debate esse e outros, obviamente, outros assuntos relacionados ao Flamengo, beleza? Enquanto marcado, até logo mais. Então tá aí, um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo, um abraço, tchau, tchau.